Fala galerinha do segundo ano, que é o professor Eduardo Barreto. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção do capítulo 12 e 13 da Biologia 2. Bom, moçada, a gente começa lá na página 17 da Biologia 2 com a atividade azulzinha. E ela diz o seguinte: os gráficos representam a relação entre a absorção e a transpiração em 5 plantas diferentes, as quais estão crescendo em solo bem molhado em um dia de verão. Qual desses gráficos poderia pertencer a uma planta adaptada à caatinga? Bom, moçada, vamos lembrar que caatinga, semiárido brasileiro, onde a água é luxo, a gente não pode perder muita água. A planta de caatinga, moçada, a planta de deserto, a planta que vive nessas regiões, elas vão ter uma estratégia diferente. Elas vão abrir os seus estômatos durante a noite. Elas vão fazer a transpiração durante a noite para ter uma menor perda de água. Lembre-se, é semiárido, água é luxo. E se ela abre durante a noite, a absorção de água também vai ser maior durante a noite. Então, o único gráfico que está representando aí vai ser a letrinha A. Tudo bem? Mostra aqui, ó, por volta de meia-noite, note que a transpiração e a taxa de absorção são maiores. Exercício 2. Exercício 2, falando sobre anel de Malpighi. O cientista italiano Marcello Malpighi realizou um experimento clássico, no qual removeu um anel da casca contendo o floema do tronco da árvore. Na região acima do corte, a casca entumeceu com o tempo. Entumecer, moçada, é dar essa engordadinha que está aqui, ó. Deu essa engordadinha, entumeceu. Considerando a figura que mostra a retirada de um anel da casca do tronco de uma árvore, analise as preposições a seguir. Letra A. Esse procedimento interrompe a realização da fotossíntese nas folhas. Não, moçada, porque eu tirei apenas o floema. O xilema mantém-se intacto. A resposta certa vai ser letra C. A presença do corte no tronco da árvore interrompe a descida da seiva elaborada. A seiva elaborada é aquela que tem água e açúcar, beleza? Já está voltando em direção à raiz, show? Pelo floema, em direção às raízes axiais ou pivotantes. Raiz axial, moçada, são aquelas raízes que, quando você arranca o matinho assim, por exemplo, tem aquela raiz onde não há dominância. Pivotante é aquela raiz clássica, bem onde você consegue ver a raiz principal e depois raizinhas menores, que são as secundárias. 3. Vamos lá. Os estômatos são estruturas epidermiais responsáveis pelas trocas gasosas e pela transpiração. Ocorrem também em alguns ramos herbáceos ou hastes. A figura a seguir representa a transpiração das plantas. Está mostrando com o estômato aberto, o tantão até aqui, até o ponto B. O estômago estava aberto, o estômago fechou. E note que mesmo assim a taxa de transpiração continuou a cair, certo? Durante o período A e B e C, ocorreram respectivamente... Bom, letra A, transpiração estomatal daqui até aqui. Show, aconteceu. Aconteceu a cuticular? Moçada, a transpiração cuticular, ela sempre vai acontecer. Show de bola? Então, ela vai acontecer junto com a estomatal? Vai. E depois que o estômago fechou, vai ficar só a cuticular. Show? Cuticular, moçada, é como se fosse transpiração pela pele propriamente dita, como a epidermezinha que ocorre ali na plantinha, vai transpirar diretão. Show? Leia o fragmento que segue, extraído da canção Asa Branca, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede o meu alazão. Vamos lá em cima agora. Opa, vem cá, rapaz. Aí. As espécies vegetais típicas do contexto geográfico focalizado anteriormente apresentam as seguintes adaptações. Letra A. Rápido mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos? Sim, meus amores. A planta de caatinga ela tem que abrir e fechar o estômago muito rápido para evitar essa perda excessiva de água. 5. Em plantas mantidas em ambiente saturado de vapor d'água, vai cessar. Letra A.
O transporte de água pelo xilema? Sim. Por quê, moçada? Porque se está tendo muito vapor d'água, a planta ela não vai precisar absorver, transportar, perdão, tanta água lá pelo xilema, porque já vai estar com bastante água ao redor da plantinha. Exercício rosa número 1. A transpiração é um mecanismo importante para o vegetal, pois determina a ascensão de seiva bruta através do caule. O gráfico a seguir mostra as taxas de absorção de água do meio ambiente e as de transpiração de uma planta durante 24 horas do dia. Aí tem um gráfico aqui bonitinho, onde essa linha mostra a transpiração, essa de vermelhinho aqui está mostrando a absorção. A análise do gráfico leva a concluir que letra C. A absorção e a transpiração são mais intensas por volta de 2 horas da tarde. Você nem precisava saber muito de biologia, né? Era só ler o gráfico. Por isso que é importante a gente compreender que gráfico não é uma foto, meus amores. O gráfico é para ser lido. Olha aqui, ó, por volta de 2 horas, ó, a taxa de absorção, deu o pico. E por volta de 2 horas da tarde também, a transpiração mantém-se no máximo que ela consegue. Show de bola? 2. A figura a seguir mostra o grau de abertura dos estômatos e a taxa de transpiração de uma planta em diferentes horas do dia. Aí está aqui bonitinho, ó. Note que os estômatos eles vão estar até aqui, bem abertinhos, legal. E a taxa de transpiração também vai ser alta. Note, moçada, toda vez que o estômago está aberto, a transpiração também é alta, porque abriu o estômago, as moléculas de água que estão dentro da planta vão partir para a atmosfera. Legal? Então vamos lá nas alternativas. É verdadeiro ou falso? Considerando os dados da figura e conceitos da fisiologia vegetal, assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. A maior taxa de transpiração durante o dia coincide com a menor abertura? Não, coincide com a maior abertura. Falso. Os estômatos são as únicas estruturas das folhas responsáveis pela transpiração? Falso. Existe a transpiração cuticular. Próxima afirmação. A abertura total dos estômatos ocorre entre 18 e 24 horas. Não foi isso que o gráfico mostrou para a gente, né? O gráfico mostrou que os estômatos estavam abertos em outro momento. Próximo. Plantas submetidas a condições severas de deficiência hídrica no solo apresentam o mesmo padrão de transpiração e abertura estomática apresentado na figura? Não, meus amores, na figura estava mostrando que... vou até voltar aqui. A figura está deixando bem claro que está abrindo durante o dia, por volta aí de meio-dia. Se uma planta da caatinga abre os estômatos por volta de meio-dia, onde o sol está mais forte, onde a temperatura é mais forte, ela vai perder muita água e vai fazer um mal para ela. Show de bola? Próxima afirmação. A temperatura, a luminosidade e a umidade do ar são fortes fatores que afetam a taxa de transpiração. Verdade, moçada. Todos esses 3 fatores aí vão interferir na taxa, no funcionamento também do estômago. Próxima afirmação. A taxa de absorção de água pelas raízes é inversamente proporcional à taxa de transpiração das folhas? Não, moçada. Ela é proporcional, não inversamente. Show? E por último, a difusão para o interior do mesófilo. O mesófilo é o meio da folha, tá, moçada? Do CO2 utilizado na fotossíntese ocorre através dos estômatos. Verdade. Show de bola? Então vamos lá. 3. Em árvores de grande porte, a água e outros nutrientes são absorvidos pela raiz e precisam ser transportados até as folhas. Sabe-se que esse tipo de planta, embora vascular, não possui uma bomba circulatória, como é o caso do coração nos animais. Com relação ao transporte de água da raiz em direção às folhas, da raiz para a folha. Letra A. Informe qual é o tecido condutor responsável. É o xilema. Explique e descreva o principal mecanismo por meio do qual
o transporte ocorre? Bom, primeiramente vai ser pela pressão positiva da raiz, que vai fazer com que a água vá até ali 1 metro depois do solo, e depois vai ser através da transpiração, que vai fazer com que a molequinha vá até as folhas. Se você não viu essa videoaula, meus amores, volta lá, assiste essa videoaula porque é muito importante. Esse mecanismo de transporte de água dentro da planta é um assunto que é abordado no Enem, né? E isso daí não pode falhar na nossa mente. A gente tem que estar em dia com essa matéria. Show? É bem simples, bem tranquilo de se entender. Vai lá na nossa videoaula e tire as suas dúvidas. Qualquer coisa, mande mensagem para mim. Vocês têm o meu número, então só falar comigo. 4. O esquema representa um experimento em que plantas semelhantes foram colocadas em tubos com igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evapotranspiração. A planta do tubo A foi mantida intacta e a planta do tubo B teve suas folhas totalmente cobertas por uma camada de vaselina. Cada tubo mostra o nível da água no início, NI, e no final, NF. Note que na plantinha A há uma maior diferença no nível de água. Por que os níveis de água ficaram diferentes no tubo A e no tubo B? Porque eles tiveram transpirações diferentes. Letra B. Que estrutura da epiderme foliar tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina? Foram os estômatos, né, moçada? Se eu passei vaselina, eu impermeabilizei os estômatos. Qual é o papel dessas estruturas da epiderme para que a planta realize fotossíntese? É o estômato que faz a troca gasosa, que faz com que o CO2 entre na plantinha e o oxigênio saia da plantinha. 5. A absorção de água pela planta é imprescindível para que ocorra a fotossíntese. Caso não se forneça água a uma planta, o processo fotossintético será paralisado porque, letra D, o tugor das células guardas diminui, provocando o fechamento dos estômatos e impedindo a entrada de CO2. Bom, moçada, o que acontece? Quando a célula dos estômatos ela quer abrir, ela se enche de água e fica gordinha, fica túrgida. É assim que a gente chama na biologia. E quando ela fica túrgida, ela abre um espacinho e os gases são trocados. Quando ela quer fechar, ela deixa a célula sem água, flácida, e aí fecha o estômago. Show de bola? Então, a resposta certa é a letra D. 6. Vou puxar aqui para a gente ler. 6. Um professor de botânica montou um experimento para observar o efeito da luz sobre a transpiração foliar. Escolheu um arbusto de papoula e encapsulou as extremidades de 10 ramos com sacos plásticos transparentes, lacrando-os com barbante para evitar as trocas gasosas. Cobriu a metade dos sacos com papel alumínio e, após 48 horas, observou as diferenças no conteúdo de água acumulada dentro dos sacos. Legal? Assinale a alternativa que indica o resultado observado mais provável. Bom, moçada, com esse experimento, o que eu vou ver lá no final dele, dentro dos saquinhos, é o seguinte, é a letra B. O teor de água acumulado foi maior nos sacos plásticos, sem a cobertura do papel alumínio, uma vez que a luz induziu a abertura dos estômatos e permitiu uma transpiração mais intensa. Porque essa planta, moçada, ela é uma plantinha que abre ali com a luz. Então, se ela viu que bateu luz nela, ela vai abrir seus estômatos para fazer a fotossíntese. Como ela está com esse saquinho plástico, toda a transpiração dela vai se condensar de novo no saquinho plástico e vai formar tipo um pouquinho de água ali no saquinho. Show de bola? Em casos de sobrevivência na selva, é muito utilizada essa técnica de você pegar ali um saco e fazer esse experimento para poder fazer com que a planta transpire e você beba essa água livre de patógenos. Show? Uma forma bem eficiente aí para poder beber água sem passar mal depois. 7. Em uma angiosperma, planta com flor e fruto. A água vai da raiz até as folhas e é utilizada na realização da fotossíntese.
Os produtos desse processo metabólico são transportados da folha para outras partes da planta, podendo ser armazenados em órgãos como caule e raiz. O produto da fotossíntese e a forma pela qual será transportada das folhas até o caule ou a raiz é, respectivamente... Bom, vamos lá, moçada. O que é produzido lá? Glicose, certo? Beleza, beleza. Glicose. E que vaso que vai transportar essa seiva elaborada, essa seiva orgânica? É o floema. Show de bola? Letra B. 8. Retirando-se um anel da casca do tronco de uma árvore, o que acontece e por quê? Letra A. A árvore morre porque foi eliminado o floema que conduz à seiva elaborada? Pode ser, pode ser. Porque aqui, moçada, o enunciado não deixou claro se vai atingir ou não o floema, mas presume-se nesse caso que atingiu o floema. E aí a letra A estaria certa. Show? 9. Analise as afirmações seguintes que estão relacionadas com os transportes nos vegetais. Primeira afirmação. A seiva bruta é conduzida das raízes até as folhas através dos vasos lenhosos. Sim, verdade. Os vasos liberianos pertencem ao xilema. Falso. Terceiro. A seiva bruta circula pela casca do caule, enquanto a seiva elaborada circula mais intensamente. Falso. Quarta afirmação. A condução da água das raízes para cima depende da força da sucção das células das folhas. Depende da força de sucção das células das folhas? Sim, através da transpiração. Quinta afirmação. A seiva bruta circula nos vegetais, é constituída por água, sais minerais e principalmente açúcares. Não, moçada. A seiva bruta ela só é água e sais. Show? Essa seiva que foi descrita é a seiva orgânica, ou seiva elaborada. Nos vasos liberianos, uma célula se comunica com a outra por meio de placa crivada? Sim. Show de bola. Então a resposta certa, letrinha D. Existem certos insetos, pulgões, que se alimentam de substâncias elaboradas pelos vegetais. Para obtê-las, introduzem uma tromba sugadora em órgãos vegetais, principalmente nas folhas, para sugar as substâncias que necessitam. Devem atingir com a tromba o floema, né, moçada? É onde vai ter glicose para esse insetinho. Bom, agora a gente vai fazer o capítulo 13. O capítulo 13, moçada, ele vai começar falando sobre hormônios, vai começar lá na página 32, os exercícios para a gente realizar. Deixa eu botar aqui a página 32, vamos nessa. Está falando sobre hormônios vegetais. Os ditados populares muitas vezes estão corretos. Por exemplo, quando se ouve uma maçã podre estraga o cesto inteiro. Sabe-se que existe um hormônio vegetal produzido por frutos em amadurecimento que pode atuar no amadurecimento de frutos próximos. O hormônio vegetal responsável por esse processo é o etileno, moçada. Quando uma fruta está amadurecendo, ela começa a liberar etileno, o que força as outras frutas que estão ao redor também a amadurecer. Então, vamos lá. 2. Hormônios vegetais constituem o principal grupo de substâncias reguladoras do crescimento e do desenvolvimento vegetal. Os fito-hormônios são sintetizados em uma região da planta e transportados para outra, onde atuam promovendo divisões celulares, alongamento celular, tropismo, abscisão, entre outros. Considerando os fito-hormônios, é correto afirmar que... Letra C. O etileno é um hidrocarboneto de natureza gasosa, ele é um gás, tá, moçada? Que regula a abscisão foliar e provoca o amadurecimento de frutos verdadeiros e pseudofrutos. 3. O crescimento e o desenvolvimento das plantas são controlados por interações existentes entre fatores ambientais como luz, temperatura, água e hormônios vegetais. Com base nos efeitos desses hormônios, assinale a alternativa verdadeira. Bom, moçada, aqui vai ser a alternativa C. As citocininas são produzidas nas raízes
e distribuídas por todo o vegetal através do xilema, retardando o envelhecimento das plantinhas. Verdade também. Show? Essa, diga-se de passagem, é a principal função da citocinina, é retardar esse envelhecimento. 4 é para marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeiro, os floricultores costumam cortar os ramos e colher flores, colocá-los em águas e pulverizá-los com citocinina para que durem mais, uma vez que esse hormônio retarda o envelhecimento celular? Verdade. Segunda afirmação. As donas de casa costumam fazer cortes na casca do mamão verde e embrulhá-los em jornal. Isso provoca a liberação e o acúmulo de gás etileno que acelera o amadurecimento do fruto. Verdade, moçada. Isso aí é uma técnica bem boa, diga-se de passagem, quando você compra um fruto e vê que ele não está ainda muito maduro, muito docinho, você pega ele, embrulha ele no jornal um dia, 2 dias depois, ele já vai estar bem mais madurinho do que quando você comprou. A próxima afirmação. Os floricultores costumam fazer a poda de produção para aumentar o número de ramos, flores e frutos, removendo a gema apical, um centro ativo na produção de citocinina. Não, moçada. O ápice, a gema apical, vai produzir bastante alcina, não citocinina. Show de bola? Então por isso que está errado aí. Próxima afirmação. A partenocarpia comercial, visando a obtenção de frutos sem semente, pode ser obtida pela pulverização de alcinas sobre as flores não fecundadas, onde há o desenvolvimento dos ovários e formação de frutos partenocarpos. Sim, moçada, é verdade. É assim que é produzida aquela uva sem semente, que é vendida nos mercados. Show? 5. Texto 1. Riscar um fruto verdadeiro, classificar como baga, como mamão e em seguida embrulhá-lo com uma folha de jornal faz com que o fruto amadureça mais depressa. Durante o envelhecimento foliar, há síntese de celulase pelas células da camada de abscisão. A seguir, ocorre a hidrólise das paredes celulósicas, o que leva ao enfraquecimento do pecíolo na zona de abscisão, com a consequente queda das folhas. Qual é o fito-hormônio envolvido? Etileno. O etileno, moçada, além de fazer o amadurecimento, também faz a queda de folhas. Foi assim que a gente descobriu o etileno. Lá na nossa videoaula, eu até comentei com vocês como que foi descoberto a atuação do etileno. Exercício 1. Os hormônios vegetais são substâncias orgânicas que desempenham importantes funções na regulação do crescimento por meio de respostas fisiológicas específicas. Sobre os fito-hormônios, considere as seguintes afirmações. Primeira, as giberelinas produzidas nas raízes e nos brotos foliares estimulam o crescimento de caules e folhas. Verdade? As citocininas, em conjunto com as alcinas, atuam no controle e na dominância apical. Verdade também. Terceiro, o etileno, gás produzido em diversas partes do vegetal, encontra-se associado ao amadurecimento de frutos. Verdade? O ácido abscísico é produzido nas folhas, na coifa radicular e no caule e promove, em conjunto com outros hormônios, o crescimento vegetal. Falso, moçada. Essa não é a função do ácido abscísico. Então a resposta certa é a letra A. 2. Na tira a seguir é mostrado um fenômeno que ocorre de forma acentuada em regiões de clima temperado. Está aí aparecendo a plantinha perdendo as suas folhas. Show? No outono constata-se uma diminuição nas folhas de determinadas plantas, causando a produção de uma substância gasosa denominada que leva ao fenômeno mostrado. Qual é o fenômeno mostrado? Queda das folhas. No trecho, as lacunas devem ser preenchidas corretamente por... Então, vamos lá. No outono, constata-se a diminuição de alcina, moçada. A alcina no outono ela é bem reduzida, porque não faz sentido eu fazer o crescimento da planta para que chegue depois o inverno, beleza? E depois,
uma substância gasosa, e já ficou fácil da gente associar, é o etileno. Letra E é a resposta. 3. O fechamento dos estômatos resulta em economia de água e evita a transpiração excessiva das plantas quando o ar se encontra quente e seco. O fechamento dos estômatos é decorrente da ação do ácido abscísico, que estimula a saída de íons de potássio das células guardas. Quando esses íons saem, as células guardas ficam flácidas e fecham a célula, o estômago. Show? 4. Para marcar verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Alcina. Sua biossíntese ocorre primariamente nos primórdios foliares e jovens folhas e nas sementes em desenvolvimento, atuando no fototropismo e no geotropismo. Verdade? Citocininas. Produzidas primariamente no ápice radicular, estimulam as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas. Verdade. Etileno. Produzido em muitos tecidos jovens, especialmente nas folhas em desenvolvimento, estimula o alongamento. Não, moçada, o etileno é para o amadurecimento. E por último, gibberelinas, sintetizadas nos meristemas, frutos e sementes, promovem a germinação de sementes, a floração e o desenvolvimento de frutos partenocarpos. Verdade. Resposta certa, letra A. 5. Explica a influência do CO2 e do O2 e temperatura em relação à ação do etileno nas plantas. Cite o que poderá ser feito em frutos colhidos verdes para, primeiramente, induzir o amadurecimento. Você pega ele, embrulha no jornalzinho, coloca ele em um ambiente um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fechado, que aí o gás fica concentrado lá dentro e faz com que acelere o amadurecimento. E para impedir o amadurecimento, moçada, você vai botar ele em uma câmara fria, vai deixar ele desembrulhado e na geladeira, porque as baixas temperaturas evitam a produção do etileno e também a gente pode colocar ele muito próximo de CO2. Show? Onde tem bastante CO2 também é mais difícil de amadurecer o fruto. 6. Em sementes de cevada, o embrião produz e libera gibberelinas, que ativam a síntese de amilase e protease. Essas enzimas atuam nos tecidos de reserva, desdobrando o amido e a proteína. Quando essas enzimas agem, o que acontece nas sementes? Bom, acontece que há uma quebra da semente, né, moçada? Quebra da dormência da semente, uma vez que o metabolismo foi acelerado. 7. Observe estes dois grupos de fruto. Legal, note que esse grupo aqui tem semente e esse grupo aqui não tem semente. A existência de frutos do grupo 2 pode ser explicada, letra A, como resultado de tratamentos hormonais? Sim, é só eu colocar lá gibberelina ou alcina, que também vai fazer a produção de frutos partenocarpos. Show? 8. As experiências de Fritz Wendt em relação ao crescimento vegetal mostraram que esse crescimento é controlado pelos hormônios alcina. Analise a experiência que segue e depois assinale a alternativa correta. Cortou-se a ponta do coleóptilo de gramínea e em seguida colocou-se a ponta sobre um pedaço de agar-agar, meio de cultura. Depois de certo tempo, colocou-se esse agar-agar sobre o coleóptilo e recentemente decapitado, e este cresceu novamente. Com esse experimento, o Wendt mostra que, letra B, os ápices do coleóptilos produziram determinadas substâncias de crescimento que se difundiram no agar-agar. Porque eu coloquei o agar-agar, moçada, é tipo uma gelatina, certo? Coloquei ali esse agar-agar, a substância ela começou a se difundir para dentro do agar-agar
E aí foi lá e houve essa transferência do hormônio de um para o outro. 9. 9 é para fazer a associação do hormônio com a função. Então vamos lá, moçada. Quem é que faz a divisão e o crescimento celular? É o número 5, é a citocinina. Quem é que faz o amadurecimento de frutos? É o etileno. Quem é que estimula a germinação de semente? É a gibberelina. O alongamento do caule e tropismo, alcina, e a inibição da germinação e da semente é o ácido abscísico. Resposta certa, letra C. 10. A gente terminar aqui nossa videoaula. Em algumas plantas transgênicas, é possível bloquear a produção de um determinado fito-hormônio capaz de acelerar a maturação dos frutos. Com o objetivo de transportar frutos transgênicos por longas distâncias sem grandes danos, o fito-hormônio cuja produção deve ser bloqueada é o etileno. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa correção. Foi um videozinho um pouquinho mais longo do que o normal, porque correção demora um pouquinho mais e são capítulos extremamente importantes, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Beijão, até a próxima.